Irmãos, é bom estar com vocês, estou alegre de poder cooperar com vocês todos. O pastor Magalhães, ele conversou comigo na semana passada e perguntou se havia problema de nós invertermos hoje, nesse domingo, ele ficar na sede e eu vir para cá. Eu falei, não tem problema, porque aqui é a minha igreja, assim como a sede. E eu posso até comprovar isso. Quantos aqui, aliás, retorne à sua memória 45 anos atrás. Pense 45 anos atrás. Você que pensou, eu não era nem nascido, então você já está fora desse grupo. Os que eram nascidos há 45 anos atrás, quantos há 45 anos atrás estavam nesta igreja, nesta congregação? Estão vendo lá o Benjamin, a nossa irmã, e aqui, 40. Olha, só duas mãos então, há 45 anos atrás? Pois há 45 anos atrás eu era aluno da escola dominical nesta congregação, participava das aulas. Eu lembro bem que eu e meu irmão pedimos oportunidade para cantar um corinho na escola dominical. A gente cooperava aqui. O meu pai era auxiliar do pastor Cassiano na época, que era vice-presidente do ministério. Fiquei muitos anos aqui, até que o pastor Leônidas foi designado para dirigir uma congregação em Guarulhos. Então, eu acho que deu para provar que se tem alguém que é dessa congregação, sou eu. Amém? E obviamente vocês, essa congregação de Ermelino, faz parte do Ministério de São Miguel Paulista. Nós estamos lá na sede, dirigindo os cultos, auxiliando como co-pastor do pastor Leônidas. Mas essa troca que o pastor Magalhães propôs, eu falei, não tem problema, porque é a mesma igreja. Eu só fico triste porque eu não consegui chegar às 7 horas, porque o pastor Leônidas, junto com a caravana de irmãos, eles estavam uma caravana para Israel, a caravana aqui do Ministério de São Miguel Paulista, de irmãos de congregações e da sede, estavam em Israel, e o retorno deles um pouco antes do culto. Então eu fui buscá-lo lá no aeroporto, aí fomos com 2 carros, cheguei lá, nem cumprimentei, só larguei a chave do carro e falei, se vira que eu tenho que ir para Ermelino. E cheguei aqui um pouco mais tarde, mas ainda há tempo de participar do culto com a igreja. Amém? Não estou falando isso só para você que não estava há 45 anos, 40 anos atrás, 30, 20, não importa quanto tempo, não estava, ou às vezes até não me conhecia, saiba que eu sou daqui também. Amém? Muito bem. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. E eu confesso a vocês que eu também estou um pouco agoniado. Sabe por quê? Porque normalmente lá na sede eu começo a pregar umas 8h10 e costumo falar de 50 minutos a 1 hora. Então eu estou olhando o relógio e pensando, os irmãos aqui gostam de cantar, mas agora eu fiquei num apuro, mas que faremos? Vamos então resumir. Opa, olha lá, já até cortou o som. Amém? Então vamos, amém? Opa. Vamos procurar resumir para não prender vocês aqui. Minha intenção não é prender vocês aqui. O culto foi bom, você está saindo abençoado e eu não quero atrapalhar o seu culto. Eu quero ser um instrumento da parte de Deus para falar ao seu coração. Acharam aí Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22, amém? Eu peço a vocês que prestem bastante atenção nessa leitura, porque eu não vou explicar a leitura, eu não vou contar a história. Então você tem que ler
entender a leitura, que eu não vou explicá-la. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Eu preciso explicar o texto? Acho que deu para entender, não é? A história está bem explicadinha, vocês conhecem. E eu quero, a partir desse texto, falar com vocês sobre oração. Certa feita, os discípulos chegaram para Jesus e pediram para Jesus ensinar a orar. Ensinar a orar. E oração, vocês sabem o que é oração? É falar com Deus. Simplesmente falar com Deus. Mas pediram para ensinar a orar e Jesus falou: tá bom. E ele ensinou aquela famosa oração que nós chamamos do Pai Nosso. Não é verdade? Amém? Amém. E eu aqui quero, falando de oração, ensinar para vocês uma outra oração. Só que essa eu acho que não vai dar trabalho para vocês decorarem. Esta oração está no versículo 30. E no versículo 30 diz o seguinte: mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. O que ele disse? Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Está aí mais uma oração para você. Senhor, salva-me. É uma oração que eu vim esta noite, e aí eu acho que você não precisa nem anotar numa folha, porque não é possível que você vai esquecer uma oração tão comprida, tão longa como essa. Senhor, salva-me. E tem algumas características nessa oração. E oração é falar com Deus, é falar com o nosso Cristo. E Pedro estava o quê? Falando, clamando a quem? A Cristo, ao nosso Deus. E a oração dele muito curta era: Senhor, salva-me. Algumas características dessa oração, a começar por onde e quando Pedro fez essa oração. Normalmente a gente aprende que orar é na igreja, e aqui é a chamada casa de oração, e ela é feita para você ter a oportunidade de orar. Normalmente também você aprende pela Bíblia, o próprio Jesus ensinou a você orar num lugar privado, lá na tua casa. Jesus diz claramente em Mateus 6,6: tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai que te vê no oculto. Então, oração no local de oração, você conhece. Oração no local secreto, na sua privacidade, a Bíblia também fala.
Mas essa oração foi, sabe onde? No meio do mar, afundando. Não era um lugar apropriado, não era de joelho, não era nada do que nós imaginávamos. Mas é a oração que teve resultado. Aleluia. Porque a oração, você pode dizer, eu não tenho tempo, não tenho lugar, não dá para vir na igreja para orar. Em casa, nessa história de quarto, quando eu deito lá, me dá sono, eu não consigo orar. Não dá, eu não consigo, não dá, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Mas a oração, ela é fruto da necessidade. Verdade, meu Deus. Onde Pedro estava orando? No desespero, no mar. Porque ali ele viu que precisava do mestre. Se você não tem tempo para orar, é porque você ainda não entendeu que você precisa do mestre e está na hora urgente de você dizer: Senhor, salva-me. Aleluia. Salva-me desse estado de inanição, desse estado de desânimo. A oração de Pedro: Senhor, salva-me. Também o horário, a hora, não foi na hora programada, mas foi na hora em que ele percebeu e carecia de Deus. E aí não há como nós dizermos na nossa oração que não dá mais tempo. Eu falei do lugar, mas também quero dizer sobre a hora. Que hora